Olá pessoal, eu sou Ramiro do @portaldoperegrino.br, no TikTok, no Instagram e no YouTube Portal do Peregrino BR. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a história de Tobit e Tobias na Bíblia. A Bíblia que eu usei foi essa daqui. A história está aqui, é a Bíblia Ave Maria, é uma Bíblia católica que tem o livro de Tobias e Tobit. Ela tem muita relação com o livro de Jó, né? Da paciência, da temperança de que a gente tem que ter quando a gente faz as orações a Deus. Eu vou fazer, como sempre, um breve resumo e eu peço sempre para vocês, eu estimulo sempre a vocês a lerem também a Bíblia. Tem muitas histórias ali que são muito atuais. A Bíblia é um livro muito atual também. Então, eu vou começar a contar quem era Tobias e Tobit. Tobias era o filho e Tobit era o pai. Tobit vivia numa região que estava sob o domínio dos assírios, mas ele e o rei, Deus fez, né, Deus atuando, que este rei ele era simpatizante de Tobit. Então, ele era uma pessoa muito boa, era uma pessoa que ajudava os pobres. Ele, muitas vezes, ele enterrava os mortos, né? Só o que acontecia? Ele fazia isso escondido, porque na época não podia fazer isso. Mas, da mesma forma, quem sabe tem que passar por vários rituais para fazer o enterro. Não é tão simples assim, não. Aliás, todo enterro não é simples, mas o que eu estou falando há muitos anos atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás. Então, este livro faz parte do Antigo Testamento. Vale muito a pena ler. É uma grande história, muito bonita. Então, Tobit, ele fazia sempre o bem, cuidava das pessoas e era um homem muito justo, muito puro, tinha uma pureza no coração muito grande, ele tinha a família dele. E uma determinada época, o Tobit, ele foi repousar numa varanda e um pássaro defecou nos olhos dele. E aí o que aconteceu? Ele perdeu a visão. Vocês lembram da história de Jó, no vídeo anterior? Jó era justo, Jó era bom e começou a vir grandes tragédias na vida dele. Então imagina, você é uma pessoa que faz sempre o bem, busca sempre ajudar as pessoas, os pobres, todos ao seu lado. E Tobit, ele dava grande conselho às pessoas. Ele tinha essa liberdade de dar grandes conselhos. Só que aconteceu essa tragédia para ele. Mas também já aconteceu o que os vizinhos denunciaram ele, que ele estava fazendo esses enterros. Então imagina, teve um ataque lá e muitas pessoas morreram. Então ele, de noite, de madrugada, ele recolhia esses corpos, preparava esses corpos e iria enterrar pela manhã. E denunciaram ele. Mas é como moderno hoje isso, né? Muita gente faz o bem e muitas pessoas denunciam. Mas faz parte desse mundo. A história tem um final muito feliz. Então, o que acontece? Ele teve que sair da região dele. Mas aconteceu essa tragédia e ele ficou cego. Então, ele chamou o filho dele, o Tobit, o Tobias, às vezes eu confundo, né? Tobias e Tobit. É um nome muito parecido. Então, Tobias, ele chamou o filho Tobias e falou: filho, olha, eu há muitos anos atrás eu deixei um dinheiro com uma pessoa de outra região e eu preciso que você cobre, tem aqui um recibo. Só que arrume uma pessoa que conheça essa região para você ir. E ele falou assim: pai, eu vou fazer tudo o que o senhor está me pedindo, mas eu não sei aonde ir. Ele falou: não se preocupe, apareça, porque ele tinha orado bastante. O Tobit era uma pessoa de muita oração. Então, presta atenção como a oração, elas se cruzam.
E então ele estava andando pela cidade, o Tobias, o filho, né? E ele viu um jovem muito bonito e já preparado para uma viagem. Olha só que mistério, né? E esse jovem, ele chegou para esse jovem, conversou com ele e ele falou assim: ah, eu conheço essa região, eu te levo lá. E ele ficou muito feliz e levou para a casa do pai, apresentaram, e a mãe e o pai estavam preocupados, né? Porque era o único filho. E o Tobit não estava enxergando mais, era uma preocupação muito grande de sobrevivência, ele já achou que ia até morrer, né? E esse viajante, né, esse guia, falou assim: não se preocupe, eu vou levar ele muito bem. Vocês vão saber quem é esse guia, né? Então, eles se prepararam e viajaram. Só que num outro lugar tinha uma jovem chamada Sara que já tinha tentado casar 7 vezes. E no dia das núpcias, né, os noivos, né, os futuros maridos, eles morriam. O marido casava e eles morriam na hora de consumir o casamento. E depois ela rezava no momento, porque o que aconteceu? Uma das servas do pai verbalmente agrediu ela, falou assim: ah, você mata seus maridos, acusou ela, ficou muito triste e ela fez uma oração muito forte, com muito sentimento para Deus. Então, as orações, elas se cruzam, olha que bonito. Tobias e Tobit, né? Tobias estava fazendo uma oração, Sara estava fazendo uma outra oração em outro lugar, outra região. E essas orações vão se encontrar. Espera um pouco aí, não fica tão ansioso não. Tô brincando, gente. Então, o que aconteceu? Eles começaram a viajar e o Tobias, ele chegou perto de um rio e um peixe atacou ele. E esse viajante se chamava Azarias. Falou para ele: pega esse peixe pela guerra. E ele pegou e falou: ó, pega o coração dele, pega o fel dele, pega o fígado. E mostrou para ele. E um pedaço da carne eles comeram e salgaram para a viagem. Então aí já tem, olha como o livro é, né? Já tem um misticismo nisso, né? Pega. Hoje a gente vê muita gente condenando esse tipo de coisa para as pessoas da própria religião, mas olha, está na Bíblia isso. Então o que aconteceu? Eles viajaram e eu estou fazendo um vídeo curto para vocês entenderem. A história é muito bonita, vale a pena ler. E então eles chegaram nessa casa e encontraram o pai de Sara. Só que esse viajante, Azarias, falou: olha, pede Sara em casamento. Fala com o pai e pede. Só que Tobias já sabia, mas ela casou com 7 maridos e na noite de núpcias os 7 morreram. Poxa, eu não quero morrer, eu tenho um pai, meus pais precisam de mim, preciso voltar com esse dinheiro para a sobrevivência deles. E Azarias falou: não se preocupe, você sabe por que eles morreram? Porque essas pessoas, quando casaram, foram movidas pela paixão. Elas não tinham um propósito. Eu estou usando as minhas palavras, né? Eles queriam se relacionar, mas não tinham um propósito, não era um amor verdadeiro. Então hoje a gente vê, né? Hoje, na época moderna, as pessoas elas estão se relacionando de uma forma muito pueril, sem sentimento. Às vezes elas não querem se sentir sozinhas, aí falam assim: ah, enquanto não encontrar a pessoa certa, eu vou me distraindo com outras pessoas. Isso não dá um bom resultado, mas essa é a minha opinião. Estou julgando aqui ninguém, não. Então, ele entendeu, porque eles não tinham um propósito. Então, existia um demônio chamado Asmodeu, que causava a morte dessas pessoas. Então, tem até demônio nessa história, né? Às vezes a gente não acredita, mas, pessoal, muitos relacionamentos são terminados por conta desses demônios, desses seres que estão para tirar os casais, né? Desvirtuar os casais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que ter propósito nos nossos relacionamentos, um propósito puro de amor, de crescimento, de parceria evolutiva. Já falei isso
sobre espiritualidade e relacionamento aqui no meu canal. Depois dá uma olhada lá. Então ele explicou, só que o Tobias, ele era um jovem que foi criado pelo pai desde cedo a ser um homem de verdade. Hoje o que é um homem de verdade, né? É um homem leal, fiel, honrado. Muitas pessoas estão se perdendo isso, né? Homens e mulheres estão se perdendo muitas vezes. Mas tudo tem uma solução, né? Se a gente se acha um homem sem virtudes, busca as virtudes, porque vícios tem demais. Então busca as virtudes. E aí ele se tranquilizou Tobias e Tobias fez essa proposta ao pai de Sara e ele falou, tudo bem. Só que o Azarias virou e falou assim, olha, não, no primeiro dia não consuma o casamento. Você vai colocar um pedaço do coração na brasa. Essa brasa, ela vai sair a fumaça e vai expulsar esse demônio que causa isso. Então ele fez isso e ficaram em oração os dois durante 3 dias. Então o arcanjo Rafael levou esse demônio para o deserto e prendeu ele lá. Então os anjos são muito poderosos. Os anjos de Deus são muito mais poderosos do que os demônios. Muitas pessoas não acreditam que existem demônios, e os demônios existem, pessoas. Existem espíritos, né, que prejudicam muita gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, fazer jejum e oração. Então eles fizeram tudo que esse guia falou para eles, né? Falou para o Tobias. E o pai achou que já estava morto, né? Tobias já estaria morto depois do 3º dia. Mandou fazer até uma cova, olha só, já acreditava que ele ia morrer. Então pediu para uma serva ir no quarto e quando chegou lá os dois estavam dormindo, então estavam vivos. E foi uma alegria, né? Então o que acontece? Ele ficou lá, fizeram uma festa, tudo deu certo, teve um casamento perfeito. Muitos de nós, às vezes, a gente tem dificuldade de relacionamento, a gente tem que ver qual é o nosso comportamento, né? E qual é o comportamento da pessoa também. A gente tem que ter perto da gente pessoas que nos amam verdadeiramente, que nos respeitam. Então busca um propósito. Isso é muito importante. E é importante também os pais orientarem os filhos desde cedo. Porque no mundo moderno as coisas estão muito mudadas. Então muitas coisas que a gente acha normal hoje não é normal. Mas enfim, ele teve que voltar e a família, né, da noiva falou assim, não, fica mais um pouco. Ele falou assim, não, tem que voltar. Então eles voltaram e Azarias falou assim, agora pega o fel e passa nos olhos do seu pai. Ele passou, criou uma membrana, tipo aquela clara de ovo, e retirou e o pai, Tobit, voltou a enxergar. Então a cura. Vocês sabem quem é essa pessoa, Azarias? Quem já leu já sabe, né? Mas eu não vou dar spoiler, não. Então o que aconteceu? Ele ficou curado e eles ficaram muito felizes com essa grande vitória, né? Porque ele pensou até que ia ficar cego para sempre, mas em nenhum momento ele ficou reclamando com Deus. Ele ficou triste. Tristeza, pessoal, é normal às vezes a gente estar triste. Mas eles confiaram igual a Jó. Jó sempre confiou em Deus, sempre teve fé. Então, se a sua oração não chegou ao resultado, tenha mais paciência. Uma hora chega. E olha que bonito. Sara orando para que encontrasse um bom marido e Azarias conduzindo Tobias para encontrar essa pessoa. Quantas histórias são assim, né? As pessoas se cruzam, se encontram, belas amizades, pessoas que se transformam depois em um excelente relacionamento, que se casam. Isso é muito bonito. Às vezes você pede uma ajuda a Deus e Deus faz você encontrar uma pessoa que tem a solução, que tem a cura. Azarias tinha a cura da própria natureza. Hoje, os remédios são feitos com
os componentes de muitas plantas, né? A gente vê a Amazônia, os remédios, muitas vezes são patenteados por outros países, né? Então, o que que acontece? Eles ficaram muito felizes com a cura do pai e conseguiu pegar o dinheiro, né, que já tinha depositado nessa viagem e devolveu o dinheiro para eles. Eles estavam muito felizes. Então, o que que acontece? Tobit falou, o próprio Tobias falou, pai, a gente tem agora que dar uma recompensa muito grande, porque esse guia me trouxe, me salvou de ser devorado por esse peixe. Imagina o tamanho do peixe, né? Devorado por esse peixe, então os perigos da vida. Então esse guia salvou ele do perigo da vida, expulsou demônios e prendeu, deu uma esposa maravilhosa, né, para Tobias e me guiou e eu não passei por nada, nenhum problema. Então ele falou assim, vamos dar metade. E quando for oferecer, ele falou assim, não precisa. Eu vou revelar quem eu sou. Eu sou o arcanjo Rafael, um dos 7 que ficam na presença de Deus. E eles ficaram prostrados diante desse anjo e ele falou, olha, não precisa de nenhum dinheiro, não precisa de nada. Minha missão acabou aqui. Então a história é muito mais do que isso. Se você ler ela 5, 6, 7 vezes, você vai notar que tem muitos detalhes que fazem muito parte da nossa vida. Às vezes a gente se sente solitário, às vezes a gente acha que nunca vai ter problema no relacionamento. Tudo tem que ter um começo, né? Um começo e o seu coração buscar a pureza, buscar o propósito, o respeito. Isso vai lhe atrair coisas boas. Em nenhum momento, Tobit, que tinha ficado cego, ficou amaldiçoando a vida, Deus. Então, assim, tenha paciência. Igual a Jó, né? A paciência de Jó, que a gente conhece. Então, eles se tornaram prósperos novamente, né? Porque Tobit, ele recebeu a herança do pai de Sara também. Ele recebeu também muitos bens materiais. Mas o mais importante dessa história é a cura, né? O arcanjo Rafael é a medicina de Deus. Então, você que está com algum problema de saúde, peça auxílio ao arcanjo Rafael. Tenha fé. Se você não tiver a cura, porque o momento não chegou ainda. E muitas coisas, Deus sabe que se curar a gente agora, não vai ser bom para a gente. Eu tenho muito esse conceito, que se naquele momento você ficar curado, não vai ser bom para você. Mas uma das coisas que eu sempre faço, as pessoas sabem que eu fiz transplante, eu pego o medicamento e peço ao arcanjo Rafael, que só atue os benefícios desse remédio, que não tem efeito colateral. Eu nem falo isso, eu só falo o positivo. Arcanjo Rafael, lhe peço que só atue os efeitos positivos. Quando eu fazia diálise, eu pedia a ele, por causa das bolsas que a gente tem que entrar no nosso corpo, para ele abençoar o medicamento. E os medicamentos, as cores dos medicamentos da bolsa, né, do líquido, ficavam com as cores muito bonitas. Então você vê atuando. Para quem não vê, não tem problema nenhum, vai acontecer. Então tenha fé. Muitas vezes a gente está desanimado, né, com questão de doença, mas às vezes a doença ela te faz crescer mais, entendeu? Eu não estou fazendo apologia à doença, faço fé na saúde. Peça ao arcanjo Rafael que ele vai te ajudar muito. No momento certo, você obtém sua cura. Se não obter, é porque é desígnio de Deus e Deus só faz o que é melhor para a gente. Muita gente acha que Deus é um Deus cruel. Porque não salvou essa pessoa, porque levou a outra pessoa, porque seria o melhor para essa pessoa. E a vida aqui, a vida que a gente vive aqui na Terra, não é a vida eterna, não. Nós somos seres espirituais vivendo experiências na matéria. É claro que às vezes a gente vê, né, crianças indo mais cedo, isso dá tristeza, pais, mães, dá tristeza.
Mas Deus, pessoal, só faz o que é o bem para a gente. O próprio Jesus nos ensinou sobre a lei do amor. Então, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado e busquem a história de Tobias e Tobit. É uma história muito bonita, que tem muito a ver com a história de Jó, de confiança, de que Deus envia seus anjos para nos ajudar. Eu deixei aqui o arcanjo Miguel com a vela verde, né? Que é a cor de cura. Então, muitas vezes eu acendo uma vela verde e faço as orações para o arcanjo Rafael. Na verdade, eu peço para ele todo dia por causa da minha saúde. E ele vai me fazendo encontrando pessoas que têm um conhecimento da saúde. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu falo assim, são coisas incríveis que vão acontecendo. Eu já falei para vocês que eu faço orações todo sábado, né? E ontem eu estava um pouco desanimado em relação ao mundo, né? O materialismo, o egoísmo. E eu pego um livrinho, eu deixei até aí, dá uma olhada no Instagram, eu deixei o livro e o autor. E saiu uma mensagem exatamente que eu estava falando. Então, para não perder a esperança. Então, os anjos estão aqui para nos ajudar. Seu anjo da guarda, tenha essa intimidade com ele. Você não precisa ver, ele vai estar sempre do seu lado. Então, eu deixo essa mensagem aqui de esperança para vocês, de que coisas maravilhosas estão esperando você. Se você está num relacionamento que lhe traz prejuízo, reflete sobre isso, peça ajuda ao arcanjo Rafael para que você tome as decisões mais sábias possíveis. Não haja por impulso, entendeu? Porque às vezes o problema está na gente mesmo. Então, para a gente buscar esse relacionamento positivo, tem pessoas que buscam ter um relacionamento, peça ajuda ao arcanjo Rafael, né? A gente fala do Santo Antônio, né, quem é católico, mas tem o arcanjo Rafael, que expulsa demônios, ele traz a medicina de Deus, porque muitas vezes a gente tem que se curar primeiro, a gente tem que se amar primeiro para amar os outros. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado, coloque seus comentários e busque essa história, busquem ler também, tá ok? Um grande abraço a todos.